Boa tarde a todos. Acredito que todos nós estamos um pouco ansiosos aqui para o início dessa nossa conversa, mas vai ser bastante interessante esse panorama. Meu nome é Jorge Valpassos e a gente está aqui em mais uma iniciativa muito bacana dentro da Gencom. Eu agradeço a participação de todos os presentes e todas as pessoas que estão aqui para essa conferência, para esse bate-papo, para esse panorama. E agradeço de verdade a todos vocês, a todas que estão aqui nessa partilha. A proposta desse panorama de estabelecer interfaces entre RPG e educação é apresentar distintas abordagens de interface, de conversa, de interconexões. E, para isso, é interessante estabelecer os diferentes posicionamentos que os participantes terão aqui nessa nossa conversa. Eu sou educador, meu nome é Jorge Valpassos, mas além de ser educador, sou professor de História da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, eu também sou criador de jogos, parte integrante de um coletivo chamado Lampião Game Studio. E um dos objetivos dessa nossa conversa vai ser observar as diferentes possibilidades de um game designer, de um professor, de um editor, de um pesquisador, lidar com o RPG como ferramenta, como objeto, como produto, em uma abordagem polissêmica das relações entre RPG e educação. Só que, é claro, a gente está aqui em uma conversa e a gente, nessa conversa, vai estabelecer interface de contato, vai conversar com os outros integrantes aqui na mesa. E é nesse momento que eu aproveito para passar aqui a bola para os demais conferencistas, né, para os demais membros dessa nossa conversa, dessa mesa redonda. E eu começo aqui chamando para participar o meu amigo Matheus Buffoni, da Associação Jogarta. Matheus, bola está contigo, apresente, por gentileza, para a gente começar a nossa conversa. E, novamente, boa tarde a todos que já estão aí pelo chat. Bom, boa tarde a todo mundo, né? Uma satisfação ver esse chat cheio na hora do almoço. Porque, né, gente? Meio de 10, né? Ele falou É dois, a hora três. que a gente começa a bater aquela fome. Estamos aqui fazendo almoço. Então, muito gratificante ver tanta gente junta nesse horário. Fabinho, você está com o microfone aberto. Né? Se conseguir para... Valeu, querido. Mas só para a gente manter aqui a compreensão. Então... É um grande prazer estar compondo essa mesa. Inclusive, eu reconheço vários nomes aqui no chat de colegas que eu já trabalhei junto, que eu já tive contato. É muito gratificante isso. Como o Jorge começou a falar, eu sou o Matheus Buffoni, sou professor de História, assim como ele. Inclusive, né, a minha amizade com o Jorge vem desde a época da faculdade. Eu trabalho com essa parte de jogos e educação já tem, arredondando aí, uns 8, 9 anos, alguma coisa nesse sentido. E desde 2016 eu capitaneio, eu estou na posição de presidente da Jogarta, que é uma associação socioeducacional, sem fins lucrativos, que trabalha com jogos, principalmente os analógicos, mas não exclusivamente. Eu moro do lado do aeroporto, tá, gente? Então, desculpa, às vezes, essas interferências. E a gente, às vezes, temos algumas interfaces com o digital, que inclusive a gente está iniciando. E a Jogarta, então, é uma associação que a gente usa os jogos de mesa, né, RPGs, tabuleiro, LARP e todas essas categorias, tanto poder trabalhar a parte de entretenimento, como, e esse é o nosso carro-chefe, a parte de educação, especialmente a parte de socialização. Vamos passar a bola, né, para eu não ficar monopolizando isso? Vamos passar a bola aqui, sim. Vamos aproveitar para passar para o nosso próximo conferencista,
Aí, no caso, acredito que seja muito interessante que nessa nossa conversa a gente também insira o Arnaldo, né? Até porque foi ele que nos convidou. O que você acha, Arnaldo? Eu não sei se todos acompanharam a última mesa, mas acho que é interessante que você se apresente também. Ô, gente, obrigado. Sou educador e fiz de tudo para estar trazendo essas mesas para os outros e compartilhar essa alegria aí de educar através de jogos. É só isso mesmo. Obrigado. A bola é toda de vocês. Virgínia, você que está aí como convidada substituta. A Estela teve um problema de saúde em família, não pôde estar, né, Jorge? Uhum. Então acho que é a sua vez de se apresentar aí, viu? Obrigado, Jorge. Por nada, e seja bem-vinda, Virgínia. Pode se apresentar. Obrigada, boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com a Estela, com a família dela. Não consigo ver todos de uma vez porque eu estou pelo celular por alguns probleminhas técnicos, então, infelizmente, não vou ver a carinha de todo mundo. Mas eu sou a Virgínia Codar, eu sou bióloga, sou mestra em divulgação científica desde segunda-feira. Antes eu era mestranda, agora eu sou mestra. Pela Fiocruz, divulgação científica. Meu orientador foi o Marcelo Vasconcelos, também muito relacionado a esse meio dos jogos, e o Elidiomar Ribeiro da Silva. E o meu trabalho foi justamente... Ai, obrigada, estão me parabenizando aqui pelo chat. Obrigada, pessoal. E o meu trabalho foi justamente sobre RPGs como instrumento na divulgação científica, né? Então, a gente fez uma análise bibliográfica e experimentou um RPG baseado no que é ensinado, né, passo por passo de como é fazer um RPG na plataforma Incorporais, do Carlos Klimek e da Eliane Betoc. E a gente experimentou esse jogo tanto com pessoas que tinham já esse histórico em jogar RPG, como pessoas que nunca jogaram. Então não foi nada muito complexo, né, para que essas pessoas que nunca tiveram contato tivessem acesso. Assim, logo de cara entendesse como é que é a mecânica e tal. E foi muito interessante ver que foi muito orgânico, que foi falado sobre ciência, assim, foi muito natural, tanto os assuntos que a gente já queria falar, como os assuntos que elas mesmas puxaram na hora. Então é muito interessante analisar e ver que o RPG é uma coisa tão orgânica e natural. Então, fico muito feliz de ter RPGs como instrumento de estudo. E aí eu passo a bola para a próxima pessoa. Perfeito. Virgínia, muito obrigado pela essa apresentação. Agradeço também ao professor Arnaldo e ao Matheus. Também tenho de parabenizá-la aí pela titulação, pelo mestrado. É uma etapa muito importante e acredito que trabalhar com divulgação científica nesse momento, sobretudo esse momento que nós vivemos agora, é algo fundamental. Então, duplamente, parabéns. A gente tem aqui uma pauta a seguir e eu, como mediador, vou estruturá-la. E como temos um público relativamente diverso, não é um público acadêmico, apesar de já conhecer alguns nomes ali, o Rafael, muitas pessoas bem queridas que são do campo de pesquisa, não apenas do RPG, mas também em educação. Essa pauta ela foi estruturada uma vez que a Gencom ela é uma grande conferência aberta a diversos públicos, então o nosso formato não é um formato tradicional de mesa de debate acadêmica, não é exatamente algo muito fechado, muito técnico, uma vez que esse público aqui é diverso, pode ter uma pessoa que tem sem muito conhecimento acadêmico e ela ficaria um tanto deslocada, e o nosso objetivo é comunicar, é publicizar esses saberes construídos dentro e fora da academia. Então, já para ter aquele quebra-gelo e uma abordagem humanista dessa relação entre pedagogia e ludicidade, eu gostaria de fazer essa rodada aqui inicial com Virgínia e Matheus, perguntando a vocês, e eu ficarei por último, por vezes, obviamente, para não monopolizar, já que eu estou sendo o mediador, mas também o mediador participante, qual a interface, qual a relação que vocês têm com os jogos
E com a educação, qual é a prática que vocês se sentem mais confortáveis, o que vocês mais gostam nessa relação entre jogos e educação? E aí, quando a gente está falando em educação, pode ter uma abordagem mais ampla, não exatamente escolarização ou espaço de aprendizagem formal. Vocês podem, de uma forma bem livre, falar o que vocês gostam nessa relação entre jogos e educação, para ter essa questão mais pessoal, como que você chegou nesse objeto. Então, pode começar por você, Virgínia? Pode sim. Tudo bem. Eu acho que ainda existe um preconceito entre essa junção de entretenimento e educação, e a gente vê isso principalmente no ensino formal, na sala de aula. E aí, assim, apesar de ter muito trabalho já relacionando o jogo com a educação e os mais variados tipos dela, na prática, quando a gente chega numa escola, a gente vê que se vem com essa ideia, muito professor acha que é besteira, que a gente está inventando coisa, que está gastando tempo de aula porque a gente não quer dar aula e tudo isso. Então, eu acho que trabalhar nessa ideia de que o entretenimento e a educação são duas coisas que podem andar juntas, e eu acho que é exatamente aí que entra o porquê é importante o jogo na educação e no mais variado tipo de educação. É importante para mostrar que é efetivo. Então, tanto é importante a gente fazer mais trabalhos acadêmicos mostrando a efetividade, como também na prática qualquer professor, qualquer educador, qualquer pessoa inserir isso ao meio. E aí sempre se importando com entreter, né? Porque foi até um ponto muito batido nessa pesquisa que a gente fez. Os participantes da pesquisa falaram: nossa, eu gostei muito desse jogo porque não parece um jogo de educação, ele é divertido. Não parece que eu estou fazendo uma prova. E outro ponto muito batido pelos próprios participantes foi de que a escola tem mania de ensinar e fazer você resolver problemas que já foram resolvidos. E que o RPG, por exemplo, que foi o que eu usei, e jogos desse tipo, não, você resolve os desafios e tudo bem se você errou, você aprende com o seu erro, são novos desafios e você não perde ponto, você não sofre dano, não, assim, pelo menos fora do jogo, né? Se você errar alguma coisa. E é isso que eles acharam muito interessante, de aprender sem se importar em errar, porque errar também é uma forma de aprender. Então, foi mais ou menos isso. Exato. Virgínia, eu queria aproveitar aqui, já fazendo uma interface aqui com o chat, você poderia falar um pouco sobre a temática do projeto que tu desenvolveu? Tem aqui a pergunta de Mariana Said, perguntando exatamente qual foi o tema do RPG. Oi, Mariana, obrigada pela pergunta. Foi meio ambiente, problemas ambientais, mas aí, paralelamente a isso, outros vários problemas entraram, outras várias ciências, né? Porque a gente tem mania de achar que ciência é só biologia, física, química, mas aí entram as ciências sociais também. Mas o ponto era uma temática de meio ambiente, problemas ambientais. Cada bioma, foi o Brasil subdividido em biomas, os principais biomas, e cada bioma tinha um desafio com problemas ambientais específicos daquele bioma. Então, além de apresentar os biomas, apresentava os problemas ambientais e deixava o participante em contato com toda essa problemática, como resolver. Não eram desafios fechados, então variava muito do participante achar qual era o problema que tinha ali. Então, foi mais ou menos isso. Ótimo. Aproveitando até essa interatividade, o Fábio Medeiros, e ele aqui pelo nosso chat, e ele acabou de informar que está co-orientando um TCC de biologia para a criação de uma aventura de RPG que estimule o estudo sobre tubarões. Existe alguma dica, algo que você poderia passar, alguma informação de material interessante para o professor Fábio? Posso entrar em contato com ele depois para ver isso melhor, mas acredito até que ele saiba que o importante é... Ele vai fazer um RPG, não é isso? Uma aventura de RPG que estimule o estudo sobre tubarões.
Muito interessante. E eu tenho certeza que durante o RPG ele vai conseguir passar até um conteúdo mais específico de uma forma mais leve. Porque a gente pensa assim, nossa, acho que não vai conseguir entrar nada específico num jogo, mas às vezes os próprios jogadores pedem por isso de uma forma indireta e você acaba passando conteúdo muito especializado que talvez numa aula fosse ser chata durante o jogo. Então eu tenho certeza que o jogo dele vai ser um sucesso. Excelente. Então, vamos aqui passar para o Matheus. Matheus, suas relações, essas interfaces entre RPG e educação e algo que seja pessoal. Por quê? Como que você se encontrou nessa trajetória, nessa jornada? Vamos tentar ser objetivo, né? Que a nossa 1 hora de papo ela vai voar. Esse tema é gostoso, ele estimula muito, né, que a gente acabe, né, divagando sobre muitas coisas. Mas não sei, Jorge, eu diria assim, a questão dos jogos, aí, desculpa, eu não vou meter especialmente a RPG, vou deixar, né, jogos de uma forma mais ampla, inclusive abrindo espaço para a questão da interface digital, ela perpassou para mim muito na questão da motivação. Né, que reconhecendo alguns dos colegas que estão aqui no chat, eu sei que inclusive alguns deles trabalham por essa questão. A demanda veio, né, aquele clássico. Como que eu, como educador, eu posso fazer uma prática, né, que tenha relevância pedagógica, que tenha impacto, né, se a gente puxar aí, né, nossas BNCC atual, que trabalha objetos de conhecimento, que trabalha habilidades, mas que ela seja interessante. Em outras palavras, mais que interessante, que o moleque queira. Que ele queira. A minha grande demanda foi essa. Como é que eu dou uma aula que o meu discente ele vai querer ter aquela aula? Então, os jogos, né, principalmente o RPG, mas não exclusivamente, ele veio muito por esse caminho, de ser aquela possibilidade do elemento, né, interessante, chamativo, atraente, que, se estruturado, né, óbvio, a gente vai chegar nisso logo na sequência, né, se bem estruturado, ele consegue abarcar essas questões e manter o engajamento do sujeito. Né? A Virgínia falou muito bem da questão lá das métricas. A gente tem toneladas, mas toneladas de métricas que já demonstram como que o uso de jogos ou de elementos gamificados de educação, elas contribuem positivamente, né, para aquilo que os gestores vão querer saber, que são o aumento das métricas. Né? Se vai ter um maior aproveitamento, se vai ter um maior engajamento, se vai ter uma maior permanência. Os jogos, eles contribuem profundamente. Às vezes essas métricas podem parecer, né, sutis, por exemplo, um aumento de 7% no rendimento. Gente, pensa como gestor. Pensa que 7% de rendimento poderia ser, por exemplo, 7% de renda. Isso é um baita de um diferencial. Né? Essas métricas que às vezes podem até parecer menores, elas não são. Então, a forma, inclusive, né, como eu supero um pouco o desafio que a Virgínia trouxe, né, do pessoal olhar e falar, nossa, você está enrolando, você está matando o tempo de aula, eu acho que perpassa muito pela ideia de projeto. Né? Apresentar de uma forma formal. Está aqui minha proposta, está aqui meu embasamento metodológico, está aqui métricas de outros casos, seja casos que eu apliquei, seja casos, né, de estudos que eu peguei que demonstram que isso funciona. Agora, senhor gestor, posso dar minha aula? Perpassa muito por isso, né? Você mostrar, você botar materialidade para você estar embasado, para evitar que os pais reclamem, para evitar que até o aluno reclame de você, porque ele adora, mas na hora que der um problema, ele fala, mas também o professor só joga joguinho, por isso que eu fui mal. Então, acho que o projeto ele resolve muito dessas questões para você, educador, se balizar. Então, o meu perpassa muito por isso, Jorge, essa necessidade, esse anseio de trabalhar aulas ativas, onde eu veja o prazer no sujeito. Eu sempre digo, né, para tentar não me estender muito aqui, que o meu pessoal, principal métrica de se a coisa deu certo ou não, é quando acabou a aula e o estudante chega para mim e fala, professor, vai continuar a aula que vem? Ou então, professor, onde é que eu acho isso? Esse para mim é o grande fator, ou seja, teve engajamento, ele achou interessante, ele está até se dispondo a fazer isso fora de sala de aula. E você não imagina isso normalmente de, nossa, professor, eu adorei resolver essa matriz aqui, deixa eu fazer mais umas em casa. Não estou querendo ridicularizar a coisa, por favor, só para ficar um pouco evidente. O jogo, muitas vezes, ele tem esse resultado. Ele é conteúdo, você trabalhou, e o sujeito ele vai querer fazer isso fora de sala de aula. Então, eu acho que perpassa muito por isso, Jorge. Tá? Não sei se abarquei a tua intenção, mas eu estou querendo dar espaço para a gente falar de outras coisas também.
Claro, claro. Vamos avançando aqui. Estou vendo que o chat já está ali orgânico, o pessoal está interagindo entre si, são vários pesquisadores, isso é algo muito positivo. Vamos seguir aqui na pauta. Nesse primeiro bloco, a gente trabalhou um pouco sobre as relações entre educação e jogos, inclusive a gente avançou um pouco na nossa pauta a partir do momento que a gente definiu que a presença do jogo na educação tem por objetivo ser uma metodologia ativa, ou seja, fazer com que os alunos, quem está ali aprendendo, não tenha uma postura meramente passiva em relação a todo o processo de ensino-aprendizagem e que ele se sinta em uma experiência não apenas significativa, mas prazerosa. Só que a gente precisa aqui, além disso, definir o que é o RPG. A gente já falou, inclusive, sobre a importância da fundamentação de projetos, de algumas abordagens teórico-metodológicas para a gente trabalhar com esse tipo de conteúdo lúdico para a sala de aula, a partir do momento que o Matheus falou um pouco sobre as métricas, qual é a sua abordagem, qual o tipo de estruturação de projeto que você deve fazer, e até a própria professora Virgínia, ela, a partir do momento que falou um pouco sobre o projeto de pesquisa dela, que foi sintetizado no mestrado, ela, a partir do momento que ela falou da questão da educação ambiental, ela já deu aqui alguns pontos para a gente seguir, para a gente avançar na pauta. E o que é o RPG? A gente agora vai falar sobre o RPG ao mesmo tempo que a gente vai lidar com alguns dos tópicos que são eixos geradores, que são temas que são potenciais para que a gente consiga os utilizar em diferentes contextos educativos, nos quais eu vou destacar a conversa, a construção narrativa, a colaboração entre os aprendentes, a possibilidade de uma transversalidade e intertextualidade na educação, que até a própria professora Virginia já iniciou ao falar que não existe uma ciência isolada, você precisa ter diferentes diálogos, e o estímulo à expressividade e à criatividade dos alunos nessa relação com o educador em um processo dialógico. Então, a gente tem aqui alguns conceitos, que é o conceito de conversa, que o RPG ele é um tipo de jogo que ele é ativado por meio de atos de fala, então é uma conversa regrada, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que propõe uma construção narrativa colaborativa e não necessariamente competitiva. Eu gostaria agora de cada membro aqui da mesa, dessa vez a gente vai inverter um pouquinho a ordem, agora começando pelo Matheus, e concluindo com a Virgínia, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as suas experiências, seus diferentes campos, lidando com esses 6 temas centrais, a fim de definir o RPG em um contexto educativo, que é a ideia da conversa, da narrativa, da colaboração, transversalidade, intertextualidade e do estímulo à criatividade em um ambiente educativo com uma metodologia ativa. Pode mandar ver, Matheus. Ok, vamos tentar sintetizar aí, né? Porque obviamente sua resposta exigiria uma fala talvez um pouco mais extensa. Vou só começar fazendo um parênteses aqui. A Eliude Xavier, não sei, está cortado aqui para mim, ela colocou ali uma pergunta que basicamente foi como é que lidar com o uso dos jogos na rotina das escolas, né? Da pressão do gestor e tudo mais. Então, Eliude, eu diria que de uma forma bem objetiva, eu resolvo isso, eu estou te afirmando que eu resolvo, com a premissa do projeto. Obviamente um projeto embasado. Meu projeto vai estar embasado com a BNCC atualmente, tem que estar com a BNCC, ele vai estar embasado com o planejamento da escola, ele vai estar embasado com os objetivos pedagógicos que a escola deseja que eu desenvolva. Eu trabalho na rede particular, atualmente eu só trabalho na rede particular. Então eu boto isso em formato de projeto, bonitinho, e colocando a parte da avaliação e fazendo essa avaliação tanto de forma qualitativa como quantitativa. Esse é um ponto, inclusive, que eu costumo insistir. Eu sei que a parte do quantitativo é uma parte pinhosa, mas eu sempre digo que ela é prática para demonstrar
para o gestor, para demonstrar, né, para o responsável que você está fazendo. Olha, esse aqui gerou um resultado de 80%, 90%. E amarrar esse texto como um projeto. E ó, tá aqui. Delimitar tempo, delimitar um espaço de uma forma a não comprometer. De uma forma meio objetiva, eu diria que esse é o caminho, comigo funciona, eu diria que quase que sempre. Eu não lembro de eu ter tido alguma vez um projeto barrado por conta disso. No máximo, eu tive que adaptar. Ó, Matheus, não vai rolar você pegar essas 5 aulas que você está querendo. Não vai rolar você pegar esse conteúdo e você gamificar ele, gamifica aquele outro. No máximo, é uma negociação. Mas eu nunca, realmente não me recordo de nunca ter tido isso barrado. Nem no fundamental, nem no médio, e nem no ensino superior. Eu nunca tentei isso com pré-vestibular. Né, porque o meu projeto para gamificar o pré-vestibular ia rolar agora, e bom, né, gente? Né? Pandemia. Então rolou isso. Jorge, tentando então ir para o teu ponto. Então, a questão do RPG, né, propriamente dito, essa definição é uma definição que ela é espinhosa. Eu acredito que vários daqui presentes sabem disso, porque, como qualquer conceito, ele abre muito espaço. Mas eu costumo usar uma definição razoavelmente objetiva, que seria, né, ele é uma contação de história mediada por regras. E aí fica um problema, porque nessa definição que eu estou colocando, e eu me limito mais ou menos para ela, a gente abre espaço para muitos jogos serem considerados RPG que a gente talvez, não sei, normalmente não consideraria RPG. Ou pelo menos, né, numa perspectiva não acadêmica, a gente não classificaria como RPG. Porque pensa comigo, inclusive acho que a gente teve esse papo, Jorge, uma vez. O xadrez não tem uma contação de histórias? Eu não consigo criar uma narrativa em cima de uma partida de xadrez? É possível criar uma narrativa em cima disso. Então eu penso no RPG muito por isso. Ele tem que ter essa questão, né, da conversa que você disse, ele tem um diálogo. Eu acredito que a questão da liberdade, ela não é um ponto fundamental. A lógica do RPG você pode fazer, abre aspas, o que quiser. Eu não acho isso como uma definição essencial, porque muitos jogos de RPG, eles definem os tipos de ação que podem ser feitas, então, uma grande medida, eles limitam, né, a possibilidade, né, de agência do jogador, seja, né, porque ele determina movimentos, seja por conta vamos lá, exemplo tosco, num Dungeons & Dragons o meu guerreiro não vai usar magia, né? E meio que ponto, acabou, porque isso não está previsto. Então a lógica do você faz o que você quiser, eu acho que ela precisa de um porém, mais ou menos, né, gente? Porque a forma como o jogo é construído, mesmo que a gente não entre nos jogos, né, do Apocalypse Engine, ela tem uma mecânica que trava o que pode fazer. Aí, indo direto para a questão da educação, né, para eu não divagar aqui, a minha experiência, ela quase que exclusivamente, a minha experiência positiva, né, a minha experiência que deu certo, ela quase que exclusivamente vai perpassar pelo uso de jogos mais abertos. Ou seja, jogos que numa linguagem, não, uma definição um pouco mais ampla, a gente chama aqueles tais jogos narrativos. Por que isso? Porque, né, nesses anos que eu trabalho, que eu uso isso com faixas etárias distintas, houve uma tendência, né, obviamente que isso aqui é uma regra, uma tendência, de a questão da narrativa, a questão do contar, do descrever, do falar, eu quero abrir a porta, eu vou tentar negociar, ela é muito intuitiva. A partir do momento que você consegue fazer o quebra-gelo, né, de fazer aquele grupo de jovens, ele se sentir confortável para se expressar, ele de forma muito fluida, ele começa a indicar. E a minha perspectiva é de não cortar isso. Né? Jogos... Deixa eu insistir aqui no Dungeons & Dragons só para ficar um exemplo muito óbvio, né? Num Dungeons & Dragons, o papel do mestre, né, do narrador, ele é muito, muito determinado. A gente tem aquela clássica frase, cara, calma aí que isso aí não é você que diz, sou eu. Quando o jovem começar, então eu entrei na caverna e na caverna tinha 4 morcegos. Um mestre tradicional fala, opa, calma aí, cara. Quem diz quantos morcegos tinha na caverna sou eu, não você. Você diz o que o seu jogador faz. Então eu prefiro usar jogos que permitam mais essa liberdade, que nas regras já permitam do jovem poder criar esse elemento narrativo. Você quer que tenha 3 morcegos? Beleza, meu querido, tem. Ou seja, eu quero premiar o jovem por ele fazer essa inserção narrativa. Eu tento não usar jogos onde essa inserção seja uma manipulação minha, né, de eu descrevo e você interage. Ou seja, jogos que não sejam simplesmente ação e reação. Não sei se eu estou sendo claro aqui. E ao fazer isso,
de novo, vou insistir na questão do projeto, eu sempre faço super amarradinho, eu abro lá atualmente, né? Eu abro o BNCC, eu vejo qual é o objeto de conhecimento que eu vou trabalhar. Talvez a gente não tenha educadores aqui, né? A BNCC é o nosso documento atual das bases nacionais curriculares, é o documento norteador para falar, olha, tem que trabalhar isso em tal momento, você tem que desenvolver tal coisa no estudante em determinado momento. Se você jogar no Google BNCC, tu vai achar o documento ali. Então, eu pego aquilo, eu olho o objeto de conhecimento, eu vejo as habilidades que estão ali indicadas, eu associo isso, né, com o conteúdo, propriamente dito, e aí eu desenvolvo, né, tendo em vista essa questão. Deixa eu deixar a Virgínia falar, né? Senão já fiquei quase 10 minutos falando aqui, senão não dá tempo para ela se expressar. Então, Virgínia, pode assumir agora o bastão. Gostei muito da resposta, foi muito completa. Só completando ainda mais, uma das características importantes do RPG, que a gente sempre vê, é a imersão, né? É o participante, o jogador sentir que está naquele mundo, que é aquele personagem, agir como ele. Mas quando a gente vem para a educação, nem sempre vai ser possível fazer com que o aluno, com que o participante se sinta imerso, né? Foi até uma das coisas que eu vi nesse meu projeto. Os jogadores experientes, eles iam facilmente se sentiram imersos, mas os que nunca tinham tido experiência com aquilo tiveram dificuldade, uma parte teve dificuldade. Mas relacionado à educação, né, quando você quer usar o RPG para passar um conteúdo, para passar alguma coisa específica, isso não é um problema, não vai fazer com que os jogadores sintam que não teve um entretenimento ou eles não entenderem o conteúdo que você quer passar. A imersão é um plus, mas não é essencial para você passar essa informação que você quer passar e para os jogadores vivenciarem o RPG, né, e se divertirem com aquilo. Tanto quem tem experiência quanto não tem. Outra coisa que foi dita aqui foi que eu fui anotando tudo que ele falou, mas agora eu me perdi um pouco. O Matheus, né, que falou antes de mim? Isso, Matheus. Desculpa, Matheus. O Matheus, ele falou o tempo todo sobre fazer um projeto, e realmente isso é muito importante, porque você vai ter base para argumentar caso venham a dizer que o que você está fazendo não é genuíno, né, que você está fazendo besteira. Quando a gente relaciona com a educação, os mais variados tipos dela, quando você quer ser um educador, você está numa posição de muita influência sobre as pessoas que você quer educar. Você está afetando diretamente na vida delas, talvez como um médico, não salvando diretamente da morte, mas assim, salvando a longo prazo. Então é muito importante que tenha muita responsabilidade no que se está fazendo. Quando vai passar em os mais diferentes tipos de jogo, especificamente o RPG que a gente está falando aqui. E o RPG, dentre todos os conceitos que a gente tem que ler para fazer um trabalho sobre RPG e tal, eu entro nisso de ser justamente uma história contada e construída, né? Eu acho que se não tem uma construção, e aí se o mestre da mesa corta muito as asinhas de quem está jogando, se torna uma coisa muito complicada de ser jogada e é mais uma construção do mestre do que dos outros participantes. Então eu concordo com o que foi dito pelo Matheus, de que tem que dar essa liberdade para os outros jogadores. Ok. A gente está fechando essa rodada também, então vou aqui fazer como eu fiz na primeira, fazendo uma espécie de resumo, né, de síntese, e dessa vez eu vou responder duas questões que foram feitas ali no chat. A gente está aqui com a definição de RPG, uma definição complexa. Esse tipo de jogo, esse tipo de linguagem lúdica, ela começou a ser construída na década de 70, então ela já tem uma tradição de praticamente meio século, e como qualquer linguagem lúdica tem distintos paradigmas. Hoje a gente pode dizer que há diferentes escolas que compreendem o RPG de forma distinta, e isso gera conflitos na própria definição do que o jogo é. A gente pode colocar o RPG em duas grandes categorias, que são o RPG enquanto um jogo narrativo e um jogo de imitação.
O jogo de imitação é aquele que possui um espaço ficcional construído pelos participantes, e ele é um espaço que lida com uma determinada ficção que não é necessariamente paralela ou uma projeção que está do lado de fora. Então, ele é um jogo de imitação, tem um conteúdo de simulacro. E ele é um jogo narrativo, porque ele constrói narrativas, e não apenas constrói narrativas, mas ele tem mecânicas e regras que servem a essa narrativa. O Matheus falou, por exemplo, o xadrez é um jogo que a gente pode construir uma narrativa com ele, pode, mas o objetivo do jogo é você tomar, né, uma posição que seria tirar os movimentos do outro rei, e assim que você tem a condição de vitória. A condição da vitória de um jogo de RPG é a própria tessitura dessa narrativa. E se a gente for pensar em RPG, o gênero que normalmente ele vai emular com mais que é mais conhecido no mundo todo, seria de projeções sobre um passado fantástico, que a gente poderia discutir aí se é medieval, se não é medieval, mas são ecos de leituras de medievalismo, que não entra aqui no campo acadêmico, seria em alguns aspectos renascentista e outros não, mas isso não é nosso tema. Mas quando a gente está falando de narrativa, normalmente a gente vai ter classificação desses jogos pelos próprios gêneros narrativos. Então vai ter RPG de terror, RPG de ficção científica espacial, RPG que lida com fantasia urbana, então ele vai ter sempre uma possibilidade de taxonomia do RPG, de classificações, são feitas por meio da narrativa, né, do gênero narrativo que ele constrói. Mas existem outras possibilidades, como a análise das mecânicas e várias outras possibilidades da gente os classificar. As duas questões que eu vou brevemente responder, a primeira se relaciona a tempo exíguo em sala de aula, como colocar RPG ali. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória para responder essa questão. O primeiro ponto que eu sugiro ao educador que vai buscar levar jogos de RPG para a sua prática docente, a gente está falando aqui em educação, não precisa ser necessariamente sala de aula, mas se a gente tem uma pergunta de sala de aula, a gente responde, obviamente, falando de sala de aula. Não considerar o jogo de RPG como uma atividade acessória ou adicional ao seu planejamento letivo. A partir desse princípio, você não vai colocar a aula para jogar RPG ou uma aula para fazer a culminância de uma atividade, mas você vai distribuir o processo do jogo, do construir, de fazer personagem, de desenvolver uma narrativa por todo o seu período letivo. Então, você não vai ter aquela expectativa do aluno, essa é a aula do jogo. E ali o resto da aula, o resto do seu ano letivo vai ser uma educação tradicional e você vai ter aquele momento de jogar, porque isso fratura a própria estrutura de uma pedagogia ativa, né? É fora da nossa proposta. Então, a primeira sugestão é sair um pouco do imaginário de isso aqui é uma aula de jogo, isso aqui é uma aula normal. Então, começar a repensar a própria estruturação do seu planejamento didático. A segunda sugestão é, a partir do momento que você reestrutura o seu planejamento, você consegue fragmentar as instâncias em relação ao jogo, distribuindo-a em todo período letivo. Então, a partir do momento que você não vai ter o momento da aula do jogo, você vai conseguir colocar em pequenos em momentos específicos de 15 a 20 minutos por aula ou por encontro, e você vai estar ali em uma determinada instância, narrando uma cena ou um momento para desenvolver um personagem ou para superar um determinado conflito narrativo que vai estar associado aí sim ao que o Matheus falou, um determinado objeto que é parte do teu planejamento, que seria, vou pegar aqui o tema da Virgínia na questão da educação ambiental. Então, nesse determinado encontro vai ter uma situação, um problema, um determinado conflito, e a gente vai aqui construir
formas de superar esse problema, interpretando os personagens dentro dessa narrativa colaborativa que é o jogo de RPG. Então, respondendo as duas questões com apenas uma resposta, né? Você repensar o próprio tempo e a sua própria prática, inserindo os conteúdos que você colocou no seu planejamento dentro da prática lúdica. Então, se você é um professor, por exemplo, de geografia e tem de lidar com a geologia, por exemplo, do Brasil, você não vai estar com aquele momento de vou passar o conteúdo sobre geologia, mas na narrativa do jogo, em uma determinada aventura, o conteúdo vai estar ali disperso de uma forma transversal dentro dessa aventura, ou na descrição de um cenário, ou em uma proposta de pesquisa que o aluno vai fazer para compreender uma determinada situação, problema, ou em diferentes outras abordagens. Ok? Seguindo aqui para o próximo ponto, espero ter sido bem claro. É claro que a gente está aqui fazendo como o Matheus e a própria Virgínia, um jeito muito sintético de responder tudo, mas vamos seguir aqui para frente. Na nossa terceira e penúltima rodada, todo RPG ele é potencialmente educativo ou eu preciso ter um RPG que é feito para ensinar? Ou posso pegar um jogo comercial e fazer uma transposição didática para a sala de aula? Essa é uma questão interessante. O que se espera de um RPG para ser utilizado na educação? E a última questão, que é uma questão que tem muito a ver com as pesquisas que estão sendo trabalhadas agora, que é a própria construção de jogos em sala de aula. Tem uma pesquisadora importante, vou deixar como referência para a área de ciências humanas, que é a historiadora e pesquisadora de nome Marcela Albani, que tem um livro chamado História e Games, que ela apresenta uma proposta de criação de jogos em sala de aula e que é normalmente essa proposta que eu levo para as minhas experiências, que é fazer uma proposta de construção de jogos com os alunos. Eu queria saber um pouco aqui dos convidados, né, que compõem a mesa, essa relação entre jogos comerciais e levar para a sala de aula, se isso é propositivo, se não é, se isso também não pode ser uma possibilidade de análise crítica. O que se espera de um RPG, de um manual de RPG que possa ser utilizado na educação, quais são as suas características mais importantes e sobre como que seria construir esse jogo junto às classes. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a atividade de vocês. Começando agora pela Virgínia e depois pode passar para o Matheus. Vou tentar ser sucinta. Eu acho que todo RPG tem potencial para ensinar alguma coisa, porque tanto como jogadora, como fazendo esse meu trabalho, eu notei que muita coisa foi aprendida e como jogadora eu também aprendi muita coisa que eu nunca esperei aprender em RPG. Mas tendo uma finalidade para a educação, você, além dessa aprendizagem natural que pode ser vista no RPG que você quer passar para a turma, para o grupo, é importante também você guiar para que eles sejam levados ao conceito principal, né? O ponto principal que você quer passar, esse conteúdo principal que você quer passar. Então, se é focado na educação, tem que ter um RPG que faça sentido passar o conteúdo que você quer passar no final, seja de meio ambiente, seja alguma coisa de história ou sociologia, enfim. Eu fui anotando o que você disse. Em relação a ser criado um jogo, um RPG em sala de aula pelos alunos, para que eles também possam jogar aquilo, é interessante porque você vê os dois lados da moeda, né? Às vezes você faz um jogo e acha que vai ser super interessante, todo mundo vai gostar, e aí chega para o aluno e ele fala, tá, é isso. Então, quando você cria o jogo com o aluno, você vê também o que aquelas pessoas daquela idade, naquele contexto, gostam de jogar, o que é importante para eles, o que eles vão destacar naquele jogo. Então, é muito importante, como educador, observar isso, fazer uma pesquisa, não só do que você gosta, do que você acha legal, mas o que está sendo pedido, né? Qual é a demanda, o que realmente gostam de jogar, diferentes idades, diferentes contextos, é muito importante essa parte. Aí eu passo a palavra para o Matheus.
Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o quarto bloco não, hein, Jorge? 52 agora. Então, esse ponto dá muito pano pra manga, né? Como tudo. Acho que cada eixo temático que você colocou aí dava uma palestra separadamente com alguma tranquilidade. Vou começar pegando esse último ponto que a Virginia levantou, que eu achei muito bom, do você começar a construir um jogo, aí você leva pra molecada, a molecada olha pra tu e fala, sério mesmo? Nossa, que negócio ruim. Eu consigo fazer uma associação imediata, tá? Com, inclusive, repensar a forma como a gente trabalha, tanto como educador, e tanto como, vamos lá, o jogador, vamos pensar assim, né? O mestre, o sujeito tá lá montando sua mesa. Eu cada vez mais, o Jorge me conhece de longa data, você sabe que isso para mim é um esforço, eu tenho tentado construir as coisas no ato de jogar do que fazer todo o planejamento, todo o processo antes. Perceba, isso não tem a ver com o projeto da atividade, na sala de aula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu tenho cada vez mais tentando fazer isso de uma forma participativa para literalmente evitar desperdício de tempo. Pensa comigo, eu fico um mês planejando o jogo. Chego pros moleques, primeiro momento que eles olham o jogo, falam, Matheus, que jogo ruim. Eu não quero jogar isso. Eu perdi um tempo, eu perdi um mês. Um mês que eu não precisava ter gasto, porque eu construí um jogo que meus alunos não querem jogar. É que nem você, mestre, né? Mestre, você tá lá montando a sua mesa de vampiro bonitão, chega na hora, aí, gente, ó aqui minha campanha de vampiro. Os jogadores olham, cara, vampiro? Que isso, cara, D&D. Não, mas calma aí, eu fiquei 6 meses montando a campanha. Não, esquece, cara, pra jogar D&D. Então, eu tenho pensado muito por esse caminho. Na hora que você vai construir um jogo, na hora que você vai apresentar essa proposta, tenta fazer isso de uma forma participativa, colaborativa. Tá? Não se dê o trabalho de montar tudo para depois apresentar pronto. Não considere a sua prática pronta. Construa a sua prática enquanto você a faz. Não sei se isso ficou, sei lá, muito filosófico, muito etéreo, se conseguir me fazer entender, mas em essência é isso. Obviamente, estrutura, mas leva a proposta e constrói com eles. Pensando de uma forma muito concreta. Ao invés de você pensar na trama por conta própria, joga, ó, gente, o tema é esse, tá? Vamos construir na trama? O que vocês gostariam de explorar nesse tema? Tenta fazer isso o mais participativo possível, porque isso vai aumentar a possibilidade de engajamento, consequentemente de sucesso, e percebe como que vai diminuir o seu trabalho. Eu tenho certeza, todo mundo aqui que joga RPG já passou pela experiência de você construir algo e seus jogadores ignorarem. Se você teve prazer em construir aquilo e o objetivo era isso, eu sou desses, tá? Eu gosto de fazer por fazer. Beleza, o meu objetivo foi alcançado, porque o meu objetivo era ter o prazer de construir aquilo. Mas se o objetivo era usar em jogo, e na hora que você apresentou para o jogo, os jogadores não quiseram, você só perdeu tempo. Você só gastou energia, você só gerou frustração e de repente até criou conflito. Sabe quem manda a mesa? De cara, como assim tu não fazia? Eu fiquei 6 meses fazendo isso. Então, eu caminharia um pouco por esse caminho, né, puxando essa bola que a Virginia levantou. Constrói no processo. É daí, inclusive, que esses jogos que são mais narrativos, e o Jorge é o mestre dos jogos narrativos, ele tem vários jogos dele, que a premissa essencial do jogo é construir o jogo enquanto se joga, eu acho que eles se encaixam muito bem para a educação. Porque ele já está moldado nessa lógica do fazer fazendo, né? Vocês estão me entendendo, né, ou não? Jorge, quer fazer outro parêntese aí antes de a gente começar? Bem, acho que como o tempo está bem apertado agora, a gente pode fazer da quarta e última rodada uma reunião com um encerramento. A quarta rodada são boas práticas, sugestões que eu ia sugerir, que eu vou perguntar à Virginia e ao Matheus, que vocês dariam aos professores, aos educadores, aos entusiastas de jogos. E aí eu começo, já para aproveitar esse tempo curto, né? Eu estou colocando no chat algumas referências bibliográficas, acadêmicas, para estruturação de projetos e para aplicação dos mesmos em diferentes contextos educativos. Eu sugiro que os educadores pesquisem um tanto sobre o que já tem feito, o que já há aqui de pesquisas no Brasil. Vários dos portais das universidades aqui no Brasil disponibilizam teses e dissertações em diferentes áreas. Até eu agradeço ao professor Rafael Vasques, que inclusive é uma das referências
em pesquisa e de RPG. Ele tem um projeto com, acho que é Ibris RPG, que é sobre política, né? Eu estou acompanhando o desenvolvimento desse jogo, que é bastante interessante, lida sobre muitos elementos que são da minha área de concentração, das minhas pesquisas. Estou colocando vários links lá no chat. Como boas práticas, eu sugiro que vocês busquem o que está sendo produzido dentro da academia, fora da academia, e que joguem RPG, joguem jogos, porque a grande parte também da experiência que a gente tem, ela não é puramente teórica, e a gente precisa também ter essa ludovivência, e não apenas a ludovivência, mas uma ludografia. Então, eu acredito que todo educador, ele também é um construtor de saber. Então, se eu penso dessa forma, eu acredito que todo jogador também é um game designer, também tem um potencial para construir seus próprios jogos, e tem muito material bem interessante de game design e de discussões em torno de construção de jogos, e vocês também precisam se apropriar. É o que eu sempre falo em diferentes conferências, em diferentes palestras. Se um educador ele pode utilizar história em quadrinho, literatura e cinema, mas ele tem que pesquisar aquela linguagem para transpô-la em ambientes educacionais, que o mesmo faça, que se abra a caixa e que se busque fundamentos do game design para que o educador se aproprie deles e consiga potencializá-los na sua prática docente. E aí eu passo para a Virginia e depois para o Matheus, e a gente faz aqui as considerações finais, fazendo essa última rodada, dando boas práticas e sugestões aí aos nossos ouvintes. Obrigado, gente. Gente, obrigada pelo espaço. A dica que eu tenho para dar para quem quer desenvolver um pouco mais RPG, educação, jogos na educação, é explorem todo o potencial que o RPG pode trazer nas mais variadas disciplinas, os mais variados assuntos. Tem como explorar muito ainda o RPG nesse sentido, né? E aí eu trago de volta a pesquisa que eu fiz, que alguns participantes falaram que nunca tinham jogado RPG, falaram, nossa, imagina jogar um RPG da Biblioteca de Alexandria pegando fogo. Imagina um RPG do Brasil na época da escravidão e uma pessoa super racista jogar como um dos escravos. Imagina como ele se sentiria. Será que isso passaria a talvez mudar um pouco o que ele pensa? Será que teria esse efeito? Será que já seria uma sementinha a ser plantada? Então explorem, dá para fazer RPG de tudo, as mais variadas disciplinas, os mais variados assuntos. E esse já é o momento de se despedir, né? Pelo que eu entendi, Jorge. Então, sim. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço ao Arnaldo, ao Jorge, ao Matheus. Foi um momento de muito aprendizado. Eu estou no celular, então não consegui ver o chat muito bem, mas quem quiser falar comigo, eu estou no Facebook como Virginia Codar. Pode mandar e-mail também, que é virginiacoda, sem o acento, @gmail.com. Ou no Instagram, eu sou a Lady Baggins, porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis e eu tinha que trazer essa característica para o meu Instagram. Então, essa foi a minha fala e muito obrigada. Queridos e queridas, tentar ser objetivo aqui, que né, já acabamos de estourar o tempo. O Jorge falou que eu ia falar, então em resumo é isso, jogue, essa é a grande prática, a analogia dele com as outras linguagens é perfeita. Se você é um completo ignorante, né, em cinema, você não vai usar esse cinema em sala de aula. Se você é um completo ignorante em literatura, você não vai usar. Então, se você vai usar jogos, jogue, conheça, leia, né, experimente, isso é fundamental. Isso vai melhorar a tua capacidade, a tua possibilidade de resolver problemas e a tua própria capacidade de argumentação para convencer o seu gestor de que aquilo é necessário. Então, e além disso, vou deixar aqui 2 jabazinhos que não envolvem grana, a melhor parte. Aqui na associação a gente tem material gratuito para distribuir. Tá? A gente ano passado lançou o Rapsódias, que é um RPG feito com verba da Prefeitura de Curitiba para ensino de história, filosofia e arte grega. A versão digital dele está gratuita no site Sajogarta. Quem quiser uma cópia física, manda um alô para mim, que a gente só está cobrando frete. E a outra dica é que bem por agora, a gente vai lançar meio que uma continuação, que não é a continuação do Rapsódias, que é o
Grifos HQ, que é um quadrinho-jogo, é uma história em quadrinho com uma pegada, né, de livro-jogo, que também vai ter distribuição gratuita. Ela está tendo toda uma preocupação para o sala de aula, tem uma parte pedagógica importante, a gente está no estágio final de playtest dela, mas pelo Instagram e Facebook do Grifos, é Grifos HQ, tá? Você vai ver todo o processo de game design, que está bem legal. Aí quando ele estiver pronto, a gente vai ter as cópias para distribuição gratuita. Mesmo esquema, só pagar o frete que está me enviando. Fica meu obrigado aí para o Jorge pela mediação magnífica, a Virgínia pelo bate-papo que foi fantástico, e Arnaldo, agradeço aí, cara, por tudo. Inclusive aqueles quebra-galho com formulário, você me salvou um tempão. Galera, eu convido a todos a abrirem suas câmeras e áudio para dar um tchau coletivo aí, bem caótico. Quanto mais caótico, mais legal. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Rafael. Ei, Cris. Agora pode. Comer! Que delícia de ver todo mundo, gente. Valeu, muito bom. Obrigadão, galera. Até. Show.